livro Brasília Secreta, Yara Kern e o professor Hernani mostram que a história pode se repetir. Akhenaton construiu Akhetaton em 4 anos. JK ergueu Brasília também em 4 anos. Os 2 homens que não tiveram filhos varões foram capazes de levar adiante uma ideia magnífica que não podia ser compreendida pelos céticos das suas épocas: fundar uma cidade destinada a mudar a vida de um povo. Akhenaton e JK viveram somente 16 anos após a inauguração das suas cidades, e ambos tiveram mortes violentas. Depois da morte de Akhenaton, a cidade foi destruída para que o mundo se esquecesse do sonho visionário do seu construtor. Seria Brasília a continuação de Akhetaton, e seu destino seria o de resgatar o que se projetou no passado para o futuro da humanidade? Mas Brasília ainda tem muitos segredos por revelar. Juscelino Kubitschek também procurou essas revelações, como afirmou no seu livro Meu Caminho para Brasília. Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me às vezes se essa admiração por Akhenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama, distante de certo modo romântica, que acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade, de construir no Planalto Central, Brasília, a nova capital do Brasil. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de 2 acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram. Brasília, concretização de um sonho milenar. Eu estava no Egito fazendo pesquisas quando fui convidada pelo embaixador do Egito no Brasil, o Sai Sherif, e o governador Prates, para fazer uma série de conferências em Brasília. Em 3 meses depois eu estava de volta para já ficar em Brasília. E nós observamos que tudo foi de repente. E até mesmo a família toda veio para Brasília. E aqui eu me sentia muito feliz e me sinto até hoje. E comecei a fazer observações porque eu cheguei numa cidade que havia muitas coisas egípcias que eu havia deixado no próprio Egito. E comecei a fazer análise de tudo. Mas isso levou bastante tempo. Durante 6 anos eu fiz uma pesquisa de todas essas coincidências que acontecem em Brasília com o Antigo Egito. Eu tinha a intuição das coisas, eu sentia como deveria escrever, eu sentia, mandavam eu ver as coisas, eu ia ver, ia medir, ia conversar com as pessoas. E no ano de 1984 foi lançado o filme e o livro. O professor Hernani e a sua esposa me convidaram para fazer uma nova roupagem. Eu achei muito bonita essa expressão, eu vou guardar para toda a vida. Uma nova roupagem. Mas achei tão maravilhoso que eles quiseram concretizar, quiseram ter provas da autenticidade. Então isso vai dar um grande, diríamos, uma grande surpresa para todos os brasileiros e também para toda a humanidade. Porque nós já estamos conhecidos na Europa, em todos os lugares, até mesmo no Egito, já se fala nesse trabalho. E um dia me foi dito, esta obra não vai poder parar, porque é uma obra que não é sua, é da humanidade. Então vai continuar sempre. Alguém vem para o encontro, para dar continuidade, para fazer melhor, para descobrir novas descobertas.
Recentemente, conversando com a professora Iara, nós nos propusemos a reescrever o livro e reeditar, usando uma linguagem mais racional, uma linguagem mais didática. Para isso, foi necessário que a gente se reunisse durante uns 6 meses, estivemos estudando com profundidade a tese, discutindo com ela, e nos propusemos a fazer uma viagem ao Egito com uma equipe de filmagem para que a gente pudesse trazer, para que nós pudéssemos trazer elementos indiscutíveis e que defendessem a credibilidade da tese. Primeiro, nós buscamos elementos no Museu do Cairo, depois no Museu de Luxor. E viajamos por Karnak, Luxor, por Komombo, Philae, Abu Simbel, e terminamos a nossa pesquisa na cidade que hoje se chama Tel El Amarna e que há quase 4.000 anos atrás era a cidade de Akhetaton. As semelhanças incríveis que nós percebemos é que as duas cidades têm forma de pássaro, né? As duas cidades têm as suas asas voltadas na direção norte-sul. As duas cidades têm um planejamento de largas avenidas. Só para se ter uma ideia, no Egito Antigo, uma avenida de 100 metros de largura, como acontece com Brasília também. As duas cidades foram projetadas e setorizadas, setor dos sacerdotes, setor dos artesãos, setor dos militares, setor da nobreza, como Brasília também é uma cidade setorizada. As duas cidades tinham muitos jardins e muita área verde. As duas cidades tinham no seu centro um templo que permitia a entrada do sol durante todo o tempo que o sol estivesse no céu. É só lembrar que a Catedral de Brasília tinha vidros absolutamente transparentes no seu projeto. Esses vidros azuis vieram depois. Além disso tudo, há uma fortíssima coincidência, porque as duas cidades estão situadas no centro geográfico dos seus respectivos países. Hoje, a cidade de Tel El Amarna, que na época seria Akhetaton, hoje não é o centro geográfico do Egito, mas naquela época era, porque o Egito ia só até a ilha de Philae, ao sul. Além de todas essas semelhanças que nós já falamos, existe uma que é absolutamente indiscutível, né? Um faraó, para construir um templo, demorava 60, 80 anos, porque os blocos de pedra eram colossais, de difícil talha e de difícil transporte. Esse faraó Akhenaton, à semelhança do Juscelino, ele conseguiu construir uma cidade inteira, 16 quilômetros de envergadura, em 4 anos, porque ele inovou. Ele mandou que as pedras fossem construídas em tamanhos padrão de 30 por 30 por 40 centímetros e conseguiu esse feito que ninguém acreditava, né? Em 4 anos conseguiu construir uma cidade. Isso nos faz lembrar também de Brasília, que na época em que o Juscelino se propôs a construí-la, ninguém acreditou. E até quase a época da inauguração, toda a imprensa, ou quase toda a imprensa, era cética em relação à possibilidade de se construir a cidade em tão rápido tempo.